Um vídeo do Caio Coppola falando sobre os verdadeiros cúmplices do governo Lula viralizou nas redes sociais. E eu quero analisar, nós vamos fazer um react desse vídeo aqui para que vocês possam entender. Realmente foram cúmplices. E agora estão tentando voltar atrás. E hora de dizer bem-vindos. Vamos torcer para que o governo Lula saia o mais rápido possível. Outro ponto que a gente precisa falar também é que o amor tá caro demais. Viralizou também nas redes sociais um fato que aconteceu lá em Manaus. E aí eu quero saber se você concorda com esse cara que fez esse protesto ou não. Tomara que esse cara não seja preso. Afinal, ele protestou. Isso e muito mais nesse editorial. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, dar uma força pra gente. Para você que ainda não fez o download dos Segredos Milionários dos Leilões, tá disponível aí para você fazer o download, tá? Baixa o livro, tá? Para você aprender a ganhar muito dinheiro com leilão de imóveis, tá bom? Vamos começar? Vamos entender o que está acontecendo? Olha só, viralizou nas redes sociais isso aqui que aconteceu lá em Manaus. E eu quero saber se você concorda com essa faixa. Volta ódio. Pelo amor de Deus. O amor tá caro demais. A faixa pediu a volta do ódio, porque o governo do amor tá custando caro demais. Matéria do Conexão Política que eu trago para vocês. Achei isso muito interessante e quis compartilhar com vocês. Uma faixa estendida em uma movimentada avenida de Manaus tornou-se viral nas redes sociais. O adereço critica o governo federal, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, e pede a volta do ódio, fazendo referência ao governo de Jair Bolsonaro, apelidado de governo do ódio por opositores durante o seu mandato. A mensagem contrapõe o slogan Governo do Amor, utilizado na campanha de Lula em 2022, dizendo que a gestão atual estaria custando caro demais. A faixa também traz um apelo, pelo amor de Deus, pedindo a volta de Bolsonaro. O protesto flerta com o crescente descontentamento da população com o atual governo em meio a um cenário econômico desafiador. Nos últimos meses, o Brasil passou a enfrentar a alta do dólar, aumento da inflação e um ambiente de pessimismo econômico, tanto entre investidores quanto a população em geral. Um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisa nesse mês mostra a percepção. A sondagem aponta que a maioria dos brasileiros desaprova o governo Lula. Além disso, em um cenário eleitoral hipotético, Bolsonaro venceria Lula com uma larga vantagem, fora da margem de erro. Cara, Lula não ganha nem do cachorro caramelo, mais chato que existe. Lá no meu condomínio tá tendo um problema de cachorro caramelo. Tem uns cachorros caramelos que apareceram lá e toda hora que passa alguém na entrada do condomínio, perto da portaria, o chato do cachorro vai lá tentar. Eu voto no cachorro, mas eu não voto no Lula. E essa é a percepção da maioria dos brasileiros. O Lula vai perder para ele mesmo. Eu sempre disse para vocês que o pior cabo eleitoral, da esquerda é ela no poder. Ou melhor, o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Eles são gastadores, perdulários, arrogantes, autoritários. Isso é fato. Isso é fato. Então, o brasileiro já não está bobo mais, não. Ele já está percebendo isso. E sabe o porquê que eles não gostam do brasileiro que se preocupa por política? Porque incomoda, porque ele fiscaliza. Quer um exemplo? Talvez você não leu o jornal hoje, mas você está me assistindo. Você está assistindo o Sandro. E você quer saber minha opinião sobre isso aqui, que é ridículo, que é abuso, que é um verdadeiro ataque à democracia. O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, usou o avião da FAB. Sabe para quê? Para ir no casamento do Flávio Dino. Qual o interesse público nisso aqui? Qual a vantagem pública disso aqui? É o uso do dinheiro público por interesses pessoais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, usou uma aeronave da Força Aérea Brasileira, a FAB, para ir ao casamento de seu colega de corte, o ministro Flávio Dino, no último sábado. A festa foi realizada em Raposa, no litoral do Maranhão. Barroso estava no Rio de Janeiro quando pegou a aeronave da FAB para ir a São Luís. O voo partiu às 11h15 de sábado do aeroporto de Galeão, no Rio, e chegou às 2h15 na capital maranhense. De acordo com o comando da aeronáutica, a viagem teve 4 passageiros.
a FAB não divulgou o nome deles por questão de segurança. Isso é um abuso, gente. No momento em que os gastos públicos estão estourados, que os gastos estão exacerbados, ministros do Supremo usando o avião da FAB para poder fazer passeio em casamento de colega. Cara, os salários deles são altíssimos. Eles não podem pegar um voo comercial tradicional. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa insana. É uma coisa assim que, literalmente, né, é um escárnio com a cara da população, esse tipo de coisa. E aí a população vai reclamar. O dólar, como eu disse, bateu 6,1, deu uma recuada porque o Lula liberou 8 milhões em emendas para comprar o Congresso. Dólar fecha a 6,1 após votação de urgência do pacote fiscal. Mas será que o mercado não viu que liberou 8 milhões? O dólar fechou em queda de 0,60 a 6,01 nesta quinta-feira. A moeda americana oscilou durante o dia, chegando a ser negociada abaixo dos R$6, fruto da aprovação apertada da urgência para a tramitação de parte do pacote fiscal do governo no Congresso. Na noite de quarta-feira, o placar foi 260,98, quando eram necessários 257 deputados, dizendo sim à medida. O resultado apertado pode indicar sinais de que o governo deve enfrentar resistência durante a votação dos textos do plenário na casa. Ou seja, o Lula não tem apoio de ninguém. O União Brasil ficou pistola com o Lula. Por quê? Porque o Elmar Nascimento é o atual presidente do União Brasil. E foi lá e assinou, né, em nome do União Brasil, o requerimento de urgência, né, do projeto de corte de gastos do Lula. Ou seja, todos os deputados do União não assinaram, foi só o líder. Acontece que isso gerou uma revolta, né? E o União Brasil quer se afastar do Lula cada vez mais. O União Brasil se afasta de Lula na Câmara dos Deputados. Olha que interessante isso aqui. A assinatura da urgência dos projetos que integram o corte de gastos foi a gota d'água para Elmar Nascimento deixar a liderança do União Brasil na Câmara. A bancada, a terceira maior da casa, pressionou pela sua saída nessa semana, após ser pega de surpresa com o gesto do deputado ao governo Lula. Agora, os parlamentares da sigla querem um nome mais distante do Planalto para liderá-los para 2025. Ou seja, em 2025, ninguém quer participar do governo Lula. Os cotados para assumir a liderança do União Brasil no ano que vem são o Fernando Marangoni, que é de São Paulo, né, não gosta do Lula, o Mendonça Filho, do Pernambuco, não gosta do Lula, o Damião Feliciano, da Paraíba, não gosta do Lula. Nos bastidores, esses foram os nomes que surgiram após aliados de Elmar passarem uma lista para colher assinaturas e reconduzi-lo ao posto em 2025, inflamando uma ala do partido que estava incomodado com o líder desde o ano passado. O Elmar Nascimento vem puxando o saco do Lula, né? Inclusive, falou que seria uma ofensa o União Brasil lançar o Caiado, né, governador de Goiás, como candidato a presidente, sendo que eles têm ministérios lá no governo Lula. É o mais nítido, e claro, fisiologismo da Câmara. O que é fisiologismo? Cara, é se vender por cargos. Não pode. Então o que acontece? Gerou uma revolta, a União Brasil vai ser oposição ao governo Lula e vamos lá que vai dar certo, né? Tô confiante, qualquer um que entrar para tirar o Lula, para mim, até o cachorro caramelo tá valendo. Vamos lá, outro ponto aqui. O Davi Alcolumbre, ele vai ser o próximo presidente do Senado de novo. Hoje eu estava conversando com alguns amigos, né, aqui no Uruguai, né, do Brasil, que vieram aqui para tirar residência no Uruguai, e eu estava conversando com eles. E eles falaram, nossa, mas será que não vai ter um impeachment? Não, não vai ter nenhum impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Com o Alcolumbre? Lógico que não. Pelo contrário, sabe o que o Alcolumbre acabou de fazer? Ampliar o poder do Supremo Tribunal Federal em uma sinalização para poder ser o presidente do Senado. Então não vai ter. A única chance é em 2026 se elegerem novos senadores. Mas eu não estou falando de Romário, não estou falando de gente como os senadores que muita gente acreditou que era de direita e não é. Eu estou falando de gente de direita de verdade. Olha essa matéria. Matéria da Gazeta Brasil, sempre cito a fonte para vocês. Alcolumbre faz acordo para avançar com o PEC que estabelece que julgamento de crimes de intolerância política
e atos contra a democracia seja de competência exclusiva do STF. O candidato à presidência do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União Brasil, fez acordo com o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB é quem está cobrando isso, tá? Aliado ao Lula. De Renan Calheiros e Eduardo Braga, por um pacote de compromissos focados em sua reeleição. O que eles querem? Tudo que for atinente a atentado contra a democracia ou intolerância política, é o STF que vai julgar. Então, resumindo, sabe o que está acontecendo hoje? Um monte de ilegalidade. O Bolsonaro não tem foro privilegiado, mas está sendo julgado no STF. Um monte de gente aí que não tem nada a ver, jornalista, tá tudo no STF. Isso é uma violação total da competência. O que essa PEC que o Davi Alcolumbre quer fazer? Qualquer um que falar alguma coisa na internet, fizer um vídeo e acharem que isso é intolerância política. Não, eu sou intolerante porque eu falei que eu prefiro votar no cachorro caramelo do que no Lula. Eu vou responder perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, Sandro, mesmo sem ter foro privilegiado, quem vem atrás de mim é alguns dos ministros, provavelmente o Alexandre de Moraes. É isso aqui que essa PEC faz. Na prática, eles só estão conseguindo jogar ali dentro quem tem algo a ver com o inquérito das fake news, que foi um abuso de autoridade, aquilo para mim, ou quem tem algo a ver com os atos do 8 de janeiro. E esses vão ser jogados lá. Isso é verdade. Agora, quem não tem nada a ver com isso, eu, por exemplo, nunca fui em nenhum quartel. Eu, por exemplo, fui contra, as manifestações. Eu, por exemplo, nunca acreditei nos militares e apanhei muito por causa disso. Então, dá para eles falarem que eu tenho algo a ver com o 8 de janeiro? Não. Mas se acharem que eu prefiro votar no cachorro caramelo do que no Lula é intolerância política, eu vou responder perante o Supremo Tribunal Federal. E aí? É o novo Brasil. É o novo Brasil que está por aí. Então, assim, a coisa não está nada fácil. Pessoal, já que a gente falou de economia, a gente falou de alguns pontos assim também, eu quero tratar de um ponto aqui bem interessante. O Caio Coppola é um jurista, o cara é muito inteligente, vocês devem conhecer ele, com certeza, muito mais conhecido que eu. O Caio Coppola, ele é uma figura, assim, como que eu posso explicar para vocês? Muito coerente nos seus argumentos. E aí, o PT está levantando um discurso barato, discurso de botequim, de que o mercado odeia o PT por questões ideológicas. Olha, o mercado atuou contra o PT, tadinho. Também estão levantando o argumento de que, olha, o Banco Central fez de tudo para o dólar não subir com o Bolsonaro. Agora, com o Lula, o Banco Central não está fazendo nada. Pois é, a verdade dos fatos, que a gente pode dizer aqui, é que isso é tudo uma balela, é mentira. O Caio Coppola deu uma lavada. Ele escancarou essa mentira do PT. E eu quero que você assista esse vídeo. É um videozinho curtinho, acho que 2 minutinhos só, onde você vai entender, que o mercado, ele não é contra o Lula, ele é cúmplice do Lula. O problema é que o mercado viu que não adianta ser cúmplice de um kamikaze. Ou seja, não adianta ser cúmplice de um capitão que afunda o navio. Então o mercado pulou fora. Mas esse papinho de que o mercado é contra o Lula é balela, é conversa fiada. O mercado assinou a carta pela democracia. O mercado foi conivente. Se o mercado está descolando do Lula agora, é porque, vamos lá, volta ódio porque o amor tá caro demais. É por isso que o mercado agora deu marcha ré. Vamos lá. Fato. Coppola escancara que o problema do mercado com o governo Lula não é ideológico. Muito pelo contrário. Boa parte fez o L. A questão é realmente técnica. Estamos indo para o abismo. Ou seja, está indo para o buraco, Fall total. Beleza? Escuta o que o Caio Coppola falou. Vale a pena a gente fazer essa análise aqui, porque realmente o cara detonou, tá? Presta atenção.
Olha, só recapitulando alguns dados aqui. 90% do mercado reprova o governo Lula e 100% do mercado está pouco ou nada satisfeito com o pacote fiscal anunciado pelo ministro Tachad. O apelido pegou. Bom, endereçando a crítica aqui do meu estimado debatedor, quem é esse tal mercado que tanto rejeita as políticas do governo petista? São 105 agentes do setor financeiro, entre gestores de fundo de investimento, economistas, analistas e tomadores de decisão, que foram ouvidos pelo Instituto de Pesquisa Quest. Portanto, o mercado, nesse contexto, pelo menos, são alguns dos maiores especialistas do país em finanças privadas. É gente graúda que decide, que influencia para onde que flui a corrente de riqueza que circula pelo sistema financeiro nacional. Será que eles têm algum viés contra o lulopetismo? Muito pelo contrário. A Faria Lima foi cúmplice da volta do PT à cena do crime. Essa frase deveria ir para o livro de história. A Faria Lima foi cúmplice da volta do PT. O mercado foi cúmplice. Atacaram o Bolsonaro como se não houvesse amanhã. Presta atenção. Comunicado do Banco Credit Suisse aos seus correntistas em 2022, aspas, se Lula for eleito, ele será pragmático, com aprovação de reformas e com algum avanço no processo de consolidação fiscal. Lula avançando na consolidação fiscal. Não, peraí. O banco, mandou recado para os seus correntistas falando, não, vota no Lula que a economia vai melhorar. Se for... Na mosca, hein? Lula recebeu um país superavitário e entregou já em 2023 o segundo pior déficit da história, 230 bilhões de reais no vermelho. De lá para cá, Lula aboliu o teto de gastos, deixou as estatais deficitárias, aumentou a relação dívida-PIB, afugentou bilhões de dólares em investimentos estrangeiros e está perdendo o controle sobre a inflação. Se o Credit Suisse ainda existisse, os responsáveis por esse relatório certamente seriam demitidos. Mas, voltando aqui para as eleições passadas, manchete da Folha, outubro de 2022, Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indecisos de Lula. Até mesmo acionistas de grandes instituições entraram no ringue do lado vermelho. A senhora Neca Setúbal, herdeira do Itaú, uma fortuna aí calculada em quase 2 bilhões de reais, fez campanha para Lula e Haddad. O que, aliás, se provou ser um excelente investimento. Portal G1, junho de 2024. Lucro dos bancos bate recorde histórico e soma 144 bilhões em 2023, aponta Banco Central. E uma última manchete aqui de 2022, dessa vez da revista Veja. Um dos maiores investidores do país compara Bolsonaro a Dilma e poupa Lula. O senhor Luiz Stuhlberger, que é um reconhecido gestor de fundos, definiu a escolha de 2022 da seguinte forma. Usando uma linguagem das ruas, é um psicopata contra um incompetente bem-intencionado. E sobre o Lula da Silva, esse tal, aspas, incompetente bem-intencionado, ele fez a seguinte previsão. Não acho que um Lula revanchista, ou um Lula sindicalista, ou um Lula de esquerda vão predominar. Alguém, por favor, dá o troféu Credit Suisse para o senhor Stuhlberger. Pois é, como é que um cara como Stuhlberger erra assim? Todo mundo avisou. Um Lula revanchista, um Lula vingativo, um Lula, totalmente ideológico, voltou e está quebrando o país. Será que essa galera estava preparada para isso mesmo? Ou que se dane o Brasil? Eles tiveram o lucro deles, já ganharam o deles, agora já não está dando mais certo e pularam fora. Eu aposto nisso. Mas justiça seja feita. De lá para cá, o Luiz Stuhlberger, assim como vários outros Faria Limers, já fizeram seu treino de triatlo, já vestiram seus sapatênis, se olharam no espelho e reconheceram que foram enganados pela máquina de propaganda petista. Vejamos aqui o que diz o senhor Luiz Stuhlberger hoje em dia. Aspas. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT poderia, minimamente, ter alguma seriedade fiscal. Então, essa aterrissagem, na realidade, ela aparece na pesquisa Quest, Basílio. Em julho de 2023, 56% do mercado avaliava o governo Lula como regular ou bom. Agora, só 3% aprovam o governo, 7% o classificam como regular e os outros 90%, como nós vimos, reprovam as políticas fiscais e econômicas de Lula e Haddad. Ou seja, a rejeição do mercado ao governo Lula não é de viés ideológico, como propôs o meu estimado debatedor. É uma rejeição técnica, é uma reação a medidas que estão endividando o país, endividando as estatais, endividando as famílias brasileiras e comprometendo o futuro da nossa economia. E desculpa me estender, mas para fechar, Basília, sabe quais são os dados aqui que mais me preocupam nessa pesquisa? Esses aqui. 96% do mercado considera que a política econômica está indo na direção errada. 88% dos agentes econômicos acreditam que a economia brasileira vai piorar no ano que vem, 2025. E, finalmente, 67% dos entrevistados disseram que vão aumentar seus investimentos, mas lá no exterior. Olha, só... Lá no exterior. Pois é, eu já estou no exterior já.
A grande questão é, tá claro e evidente, o discurso do PT não convence mais, a balela, a conversinha fiada do PT não convence mais. O que ficou claro e evidente, escancarado, é que fizeram uma bela de uma presepada para tirar o Bolsonaro. Só que hoje já está todo mundo arrependido. A verdade é essa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Meio-dia eu estou de volta com mais um editorial. Hoje é 5 de dezembro de 2024. Grande abraço.